títulos que pagam juros, tem títulos que não pagam juros, tem títulos que os juros têm a ver com a inflação, mas qual inflação? Pois é, hoje eu vou falar tudo a respeito dos cupons dos títulos públicos. Vem comigo! Antes de começar, não sai daí porque eu quero te dar um recado super importante. Se você deve ter visto em todas as minhas redes sociais que tem algo estranho rolando, não é? Pois é, semana que vem a gente vai fazer uma campanha incrível de algo nunca antes visto no mercado. Me segue lá, você vai gostar. Mas voltando aqui para os títulos públicos, vamos falar sobre juros, como são pagos os cupons, quais aqueles cupons, né? Quero me aposentar, preciso daquele cupom, preciso saber quanto vai ser pago de cupom. Vamos falar sobre isso. Primeiro, você tem 3 tipos de títulos, né? Os pós-fixados, que é o Tesouro Selic, os pré-fixados, que tem pré-fixado que paga juro e que não paga juro, e os indexados à inflação. Cada um deles vai pagar um tipo aí de juro diferente, tá? Primeiro, pós-fixados. Os títulos pós-fixados ou os Tesouros Selic não pagam juros periódicos. Eles só pagam juros no vencimento. Se eles só pagam no vencimento ou no resgate antecipado, não quer dizer que eles não pagam juros, tá? É só que o juro vai ficando acruado. Então, por exemplo, você começou investindo lá R$1.000, né? Enquanto a Selic estava X. Aí no dia seguinte, esse 6.000 com a Selic de X ao dia vai valer 1.001. Só que você não recebe esse dinheiro, ele só está valorizando lá na sua conta, no valor do título. No outro dia vai valer 1.002,1. No outro dia vai valer 1.003,21. E assim vai, certo? E aí você vai valorizando o título todo santo dia. Mas você não recebe esse 1, esse 2, esse 3 na sua conta. Simplesmente está lá e vai valorizando. Ah, decidi resgatar hoje, Marília. O título vencia em 2027, mas eu decidi resgatar hoje. Isso significa que quando eu resgatar não vou receber nada de juro, porque o juro só ia ser pago no vencimento? Não, gente, claro que não, né? Você vai receber o juro em relação ao período que você segurou o título, tá? Então, segurei durante 3 dias, vou receber 3 dias equivalentes, tá? E aí, depois, o resto do juro vai ser recebido pela outra pessoa que carregar o título até o vencimento. Eu só vou receber o juro equivalente ao tempo que eu realmente carreguei esse título, tá? Então, o pós-fixado é assim, ele vai acruando, aí você recebe ou no dia do que você resgatou o título ou no vencimento do título, tá? Mas tem também os títulos pré-fixados, que os juros são pagos de uma maneira diferente. Primeiro tem o pré-fixado que não paga juro. Aí como funciona? Da mesma forma que o pós-fixado. Vamos supor que o seu título hoje vale R$800. Amanhã, se a taxa de juro não mudar, né? Se aquele juro contratado permanecer, esse 800 vai virar 801, aí depois 802,1 e vai se valorizando. Aqui no final, o título vai valer 1.000, né? Ou seja, comprou 800, venceu a 1.000, você vai ter um juro aí intrínseco, que é o juro que você combinou na hora que você comprou o título, mas se você vender antecipadamente, você vai receber o juro acruado, tá? Isso se e somente se o juro de mercado não mudar em relação à sua taxa acordada. Lembra que os títulos pré-fixados sofrem marcação a mercado. Então, na hora do resgate, você pode resgatar, na verdade, um valor totalmente diferente do que deveria ser só o valor que você pagou com os juros acruados. Pode acontecer aqui de você resgatar só R$700 e, portanto, ter prejuízo. Por exemplo, se você comprou o título a 10% de juro, aí esse mesmo título está sendo negociado a 15%, você pode ter um prejuízo. Ah, mas comprei a 10%, meu título está negociado a 5%. Aí você pode ter um lucro muito maior, né, do que você imaginava ter nesse momento, pelo efeito da marcação a mercado. Não sei o que é marcação a mercado. Tem vídeo meu no canal, gente, de marcação a mercado. Não se preocupem. Agora eu vou contar como funcionam os pré-fixados que pagam juros periódicos, porque eles existem,
né? E são lindos para quem precisa de juros periódicos. Então, como funcionam os pré-fixados? No caso dos pré-fixados que pagam o juro, o governo decide no dia da emissão qual vai ser a taxa de juro paga de forma periódica. E já está acordado, e não vai mais mudar, que a taxa de juro paga num título do governo que paga juros é 10% ao ano. Só que é pago de forma semestral, o que dá uma taxa aproximada de 4,98% ao semestre, tá? Ou seja, comprei R$1.000 num título do governo. O que vai acontecer? Daqui a todo dia vai acruando, né? Da mesma forma que eu falei para vocês lá dos outros títulos, do pré-fixado e do pós-fixado. Então, depois de 6 meses, vamos supor que rendeu aí os 4,98, então ficou 1.049,80. É isso, gente? Eu tô viajando. E aí, você recebe na sua conta os 49,80 e para os próximos 6 meses, esse título passa só a acumular juro em torno dos 1.000 de novo, né? Então, pagou esses 49,80 na sua conta, virou 1.000 de novo, e aí você passa a acruar tudo de novo. Ah, Marília, precisei vender antes dos 6 meses. Você ganha o equivalente acruado aqui da taxa que você comprou, da taxa que era para ter rendido o título. Ah, Marília, mas não pode acontecer de eu ter comprado o título a uma taxa de 15%, né? E aí, eu vou receber 15% ao invés de 10% a cada 6 meses? Não. Você vai receber sempre o equivalente a 10% ao ano e, portanto, 4,98% ao semestre, porque isso é uma convenção do Banco Central. O que acontece é que, se as taxas de juros sobem além, né, desses 10%, que é o juro de emissão, você compra o título com um desconto, né? Então, ao invés de você pagar 1.000, você paga 900, vamos supor, né? E aí, de 900 para o 1.000 final que você vai receber lá em cima, além do cupom, você teve um rendimento a mais, tal que a taxa interna de retorno, no final das contas, vai ser os 15 que você contratou, tá? Isso a gente chama de deságio, né? Já ouviu falar de ágio e deságio? Então, é o quanto está negociando o título, a que taxa está negociando o título em relação, né, aos cupons, aí, ao valor de face que ele está pagando. Então, pode acontecer, você não vai receber juros de 15% periódico, você vai receber juros de 10% periódico e esses 15% você obtém comprando o título a um valor mais barato, tá bom? Da mesma forma que se a taxa de mercado for 5%, aí você teria que comprar um título a um valor mais caro do que o valor de face, tá? De tal forma que no final das contas você vai ter um retorno menor do que os 10% pagos de juro periódico. Deu para entender? Então agora vamos para o último título, nosso querido IPCA+. Uma das perguntas que eu mais recebo é: Marília, qual que é essa inflação que o título paga? É a inflação do momento que eu comprei o título ou é a inflação do último dia que eu vendi o título? Calma, gente, é sempre a inflação referente ao período que você segurou o título. O título IPCA+, ele tem uma coisa que chama VNA, que é o valor nominal atualizado. Esse valor vai ser a base para a gente atualizar, né, o título IPCA+, todo dia pelo valor do IPCA. Qual o IPCA, Marília? O IPCA do dia. Ah, Marília, mas o IPCA é calculado uma vez por mês, né? E publicado uma vez por mês. Exatamente. Vamos imaginar que o IPCA desse mês foi 1%, tá? E esse mês tem 21 dias úteis. Então, eu consigo calcular a taxa equivalente ao dia, né? A inflação equivalente ao dia dessa taxa de 1% ao mês. Vamos supor que dê, vou chutar, tá? 0,03 reais por dia, ou 3%, né? Que de 100 reais vai dar 3 centavos, tá? Vamos supor. Então, eu investi aqui 100 reais, né?
no meu título, e aí todo dia eu vou atualizando, né, esse meu VNA, esse valor do meu título, por esses 3 centavos. Então, no primeiro dia vai valer isso, no segundo dia vai valer isso aqui, né? E aí você vai atualizando. Ah, Marília, segurei o título só por 2 dias. O que eu vou receber? Você vai receber esses 6 aqui, que é referente aos 2 dias que você segurou o título. Ah, Marília, mas aqui, ó, acabou o mês. A partir daqui, qual que vai ser o meu próximo retorno? Vai ser o IPCA do próximo mês. Ah, o IPCA do próximo mês foi 1,2% ao mês, porque está subindo a inflação, então é uma loucura, a mesma coisa. Só que esse mês tem 22 dias úteis, vamos supor, aí a taxa vai dar 0,029, sei lá, tô chutando, tá, gente, esses números. E aí você passa a atualizar o VNA pelo 0,29. Tem um detalhe técnico, que é chato, mas acho que é legal você saber e alguma vez você ter ouvido falar nisso. O IPCA sai grosso modo dia 5, tá? Todo dia 5 do mês, dia 5, dia 6 e tal. O VNA é atualizado todo dia. Então não é todo dia que eu vou ter o dado do IPCA fechado. Daí, como é que eu faço para atualizar o meu VNA? A Anbima faz uma estimativa que o mercado considera como oficial do IPCA do mês, tá? Então, para as datas que eu não tenho o IPCA a partir do dia 15, que é o dia que atualiza o IPCA do título, para as datas que eu não tenho o IPCA, né, até o próximo dia que eu vou ter, o mercado usa a estimativa da Anbima. Então, vamos supor que a estimativa da Anbima para esse mês aqui era 1,1%. É sempre muito próximo, tá, gente? É difícil a Anbima errar, assim, fenomenalmente, tá? Às vezes erra, mas não é uma coisa fenomenal. Então, o mercado vai atualizando todo dia por essa inflação de 1,1%. E quando sai o número oficial, aí a atualização do valor do título é feita pela diferença, né? Então, ficou faltando 0,10 em 15 dias. Aí você aumenta aqui, então ao invés de 100,06, sobe para 100,10, tá? E aí dá uma porrada o número, se a inflação de fato foi maior do que a projeção da Anbima, ou cai o valor do título se a variação foi menor do que a variação da Anbima, tá? Isso é só um detalhe técnico para você saber. Ah, Marília, e os cupons periódicos, né? Isso você está falando só da parte do IPCA, mas e os cupons periódicos? Os cupons periódicos dos títulos IPCA+, são pagos baseado numa taxa de 6% ao ano. Lembra que os pré-fixados eram 10% ao ano? Pois é, os IPCA+, é 6% ao ano, que vai dar o equivalente a 2,98, mais ou menos, ao semestre. Então, todo semestre vai ser pago o equivalente a uma taxa de 2,98%, mais atualizado, né? Valor atualizado pelo IPCA, baseado no tempo que você segurou o título. Segurou 6 meses, você vai receber os 2,98%. Segurou um mês só, na venda antecipada, você vai receber só o acruado, tá? Do mês que você segurou aquele título. Lembrando que os títulos IPCA+, assim como os títulos pré-fixados, sofrem marcação a mercado. Então, se você decidir resgatar antes do vencimento, você pode acabar resgatando um valor muito menor do que você imaginava ou muito maior do que você imaginava também, e dá inclusive para brincar com isso, imaginando que você vai ter tendências de quedas nas taxas e ficar resgatando um valor muito maior, ou imaginar que você vai ter tendências de alta na taxa e esperar essa alta acontecer para comprar o título muito mais barato. Então é isso, pessoal. Conhecimento, lembra, é a base de tudo. Se você sabe como os títulos funcionam, você se torna um investidor muito melhor. E pensando nisso, não esquece, hein? Dá uma olhada no vídeo da semana que vem que a gente preparou para você. É algo nunca antes visto no mercado. Não esquece, clica no link aqui no final da descrição desse vídeo. Muito obrigada e até a semana que vem.